Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a você o estudo do Evangelho através dos princípios que formam a doutrina espírita. Aqui estamos para melhor compreensão e vivência dos ensinos morais de Jesus, sem trazermos ideias pessoais, sem realizarmos polêmicas, mas procurando entender e sentir o Evangelho conforme o Espiritismo nos traz. Nós estamos ao vivo e você pode, portanto, participar do programa enviando a sua mensagem agora, neste momento. Teremos o maior prazer, a maior alegria em lhe atender e você pode, inclusive, fazer perguntas dentro da temática do nosso programa, que procura, então, estudar o Evangelho através do Espiritismo. E por falar nesse estudo, hoje nós temos mais uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o nosso programa, e essa passagem já está aí, na tela. Hoje nós vamos ver a parábola dos talentos, que Allan Kardec transcreve no item 6 do capítulo 16, que é aquele capítulo que tem por título Não servir a Deus e a Mamon. Essa foi a informação de Jesus, que nós não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon significando aqui as coisas da terra. Então, vamos recordar a parábola dos talentos que foi contada pelo nosso mestre Jesus. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes
outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui tem outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis, aqui tens o que é teu. E respondendo o seu senhor, lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tira-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola dos talentos foi registrada pelo evangelista Mateus. Então, ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 25, ocupando os versículos 14 a 30. Vamos então agora conversar sobre essa parábola para podermos ter o seu real entendimento. Como sempre, Jesus faz uma alegoria utilizando algo do cotidiano, conhecido dos seus interlocutores. E ele, então, usa a figura do Senhor e seus servos, seus empregados. E esse senhor, empreendedor, empresário, ele vai viajar. Então, ele resolve como que fazer um teste com os seus colaboradores. Entrega para um 5 dinheiros, que são os 5 talentos. Para o outro, 2 talentos. E para o terceiro, 1. E assim, ele se retira e vai embora. O que recebeu os 5 talentos, assim, bom, eu vou aplicá-los e para que eles rendam e para que eu possa, quando o meu senhor retornar, eu possa, então, devolver, mas com juros. Aquele que recebeu 2 talentos pensou a mesma coisa e fez exatamente igual. Mas o que havia recebido 1 talento, esse, com medo do seu senhor e não querendo se arriscar a fazer algum negócio para tentar lucrar, ele simplesmente guardou o talento. E aí o senhor voltou. Retornou e, claro, os 3 servos foram chamados para prestar contas. E aí, então, o de 5 talentos apresentou mais 5, 10. O de 2 apresentou mais 2, 4 talentos. Ou seja, eles dobraram a quantia, aquele valor. E o senhor gostou muito deles e disse que eles eram servos muito bons. E como eles tinham sido fiéis no pouco, daria muito mais a eles a nível dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades. E, portanto, ganhariam também um salário bem melhor. Já o terceiro, de 1 talento, simplesmente devolveu o dinheiro. Disse, olha, eu sei que o senhor é muito rígido, que o senhor é bravo, tá? E eu não tive a coragem de me arriscar a fazer
alguma operação com esse talento e, de repente, até perdê-lo. Então, do jeito que eu recebi, ele aqui está e estou devolvendo. E aí o senhor disse, mas você sabe que eu sou um homem de negócios, que eu sempre procuro o lucro, ganhar, e você simplesmente guardou o dinheiro e o está me devolvendo sem juros, então você não serve para mim. Então, vou pegar o seu talento, dar para aquele que está com 10, porque ele vai multiplicar isso. Quanto a você, está demitido. Pode ir embora, você não me serve. Isso é o resumo da parábola dos talentos. Isso com um olhar estritamente material sobre essa parábola. Mas nós agora temos que ter o olhar espiritual sobre essa narrativa do nosso mestre Jesus. Porque, na verdade, o Senhor dessa parábola é Deus, o Criador da vida, o Pai de todos nós. Os servos somos nós. Isso mesmo, nós, os seres humanos, espíritos reencarnados, destinados à perfeição. Os talentos são as oportunidades existenciais que temos aqui na Terra. Diariamente, nós temos a oportunidade de fazer o bem, ou de ficarmos estacionados, ou até mesmo, por não fazermos o bem, acarretarmos o mal. Isso é conosco. Deus, então, nos dá a bênção da reencarnação, da existência corpórea. O que vamos fazer nesta existência? Isso depende do livre-arbítrio. Sim, nós teremos alguma expiação, teremos provas pelas quais vamos passar, mas tudo isso pode ser agravado ou atenuado, dependendo do que fizermos com a nossa autonomia, com a nossa liberdade de pensar, de escolher e de agir. Então, nós poderemos multiplicar os dons divinos que estão conosco ou devolvê-los sem termos feito nada. Quando prestaremos contas? Quando desencarnarmos. Quando retornarmos ao mundo espiritual, aí teremos que prestar contas perante Deus. Isso acontece através do funcionamento automático da justiça divina, que é perfeita. Então, se soubermos ser úteis aqui na Terra, se soubermos fazer o bem, orar pelo próximo, perdoar as ofensas, nos movimentarmos no campo da caridade, vamos multiplicar os nossos talentos. Ou seja, vamos desenvolver ainda mais o nosso potencial divino, rumo à perfeição, ao estado de espírito puro. Alguns vão conseguir progredir bem. É aquele que recebeu os 5 talentos e os multiplicou. Outros também vão progredir, mas não tanto. Isso é representado pelo servo que recebeu os 2 talentos, mas que também conseguiu multiplicá-los. E outros ficarão estacionados, porque ninguém regride. É aquele servo de 1 talento e que não o multiplicou. Perdeu a oportunidade reencarnatória de melhor se desenvolver, de progredir. Porque todos nós reencarnamos para dar continuidade ao progresso. Reencarnamos sempre para progredir. Vamos, então, iniciar a reparação do mal que, porventura, tenhamos feito em existências passadas e vamos, então, dar continuidade ao bem, ao amor, à caridade, pavimentando a nossa estrada rumo à felicidade, tendo paz de consciência. O planejamento reencarnatório ele é feito sempre de forma geral, porque tudo vai depender do livre-arbítrio, que é sagrado perante a lei divina. Mas Jesus, nos seus ensinos,
também nos lembra que a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, não podemos querer o gozo do Senhor sobre nós, senão o merecermos. Porque perante a lei divina, tudo depende do mérito. Esforcemo-nos, pois, para nos melhorar, principalmente do ponto de vista moral, para que tenhamos conduta ética na existência humana, para que pensemos cada vez mais no bem de todos e também realizando o desprendimento das coisas materiais. É isso que nós temos que fazer e é isso que representa a parábola dos talentos, que foi narrada por Jesus, contada aqui por Mateus e que está, então, no item 8 do capítulo 16, do item 6, desculpe, do capítulo 16, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Viver no mundo, sim, mas sem ficar preso ao mundo. Claro que nós dependemos das coisas materiais, nós dependemos de estarmos relativamente bem na sociedade, mas sabemos que a morte é uma fatalidade e que ao retornarmos ao mundo espiritual, vai nos ser perguntado o que fizemos dos nossos talentos, das nossas capacidades, do nosso potencial divino. E é a isso que precisamos urgentemente prestar atenção. Vamos nos moralizar e espiritualizar. É isso que nos pede o Evangelho e que revive essa lição, o Espiritismo. Semana que vem, próximo programa, nós vamos dar continuidade a este estudo que estamos fazendo de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra assinada por Allan Kardec e que faz parte da codificação espírita, onde encontramos, portanto, o desdobramento, desenvolvimento dos princípios básicos da doutrina espírita. Bem, nós vamos continuar ligados aqui ao Evangelho, até porque o nosso programa é dedicado a ele, mas só que agora saindo de o Evangelho segundo o Espiritismo, para irmos, então, para as cartas de Emmanuel. Parece que eu coloquei aqui demais, não é mesmo? Bom, que agora sim. As cartas de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier. Melhor dizendo, falei cartas de Emmanuel? Não. Comentários de Emmanuel sobre as cartas de Paulo de Tarso. Essas cartas também são chamadas de epístolas, mas tanto faz. Podemos chamar de epístolas ou cartas de Paulo de Tarso e que estão publicadas no Novo Testamento. E o que o benfeitor espiritual Emmanuel se debruçou e escreveu maravilhosos textos explicativos à luz da doutrina espírita das palavras de Paulo de Tarso. Esses textos foram psicografados pelo nosso querido e saudoso médium Chico Xavier e estão distribuídos por vários livros, mas principalmente pelos livros Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. 6 obras maravilhosas do nosso Emmanuel através do Chico Xavier. Hoje, Emmanuel vai comentar o versículo 19 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aqueles que formavam a comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia. Nesse versículo, está aí dizendo-nos Paulo de Tarso: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Como assim? Paulo está dizendo que na comunidade cristã
até precisa ter heresia? O que está querendo dizer com isso? Bem, nós vamos entender passando a palavra a Emmanuel. Vamos ao seu texto, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, compondo o capítulo 36, que tem por título Heresias. Lembrando que o livro Caminho, Verdade e Vida é publicado pela FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos então à leitura do texto de Emmanuel. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam. Sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Bem, aí está então o texto do nosso Emmanuel para os nossos comentários, para a nossa compreensão. Emmanuel está querendo nos dizer que na comunidade espírita, que é também uma comunidade cristã, temos que estar abertos para receber toda e qualquer pessoa, não importa quem seja. E isso vale também quando estamos fazendo uma live pela internet. A participação de qualquer pessoa é muito bem-vinda, mesmo que essa pessoa não concorde com as ideias espíritas. Mesmo que essa pessoa faça até mesmo alguma pergunta capciosa, não importa. Porque nós vamos aproveitar a sua participação para esclarecer, para melhor explicar o pensamento espírita. Então, não há problema nenhum de que alguém faça uma pergunta que possa parecer uma incongruência, possa parecer algo esdrúxulo, trazendo, inclusive, um pensamento científico, filosófico ou religioso, até mesmo contrário ao que explica e defende o Espiritismo. Porque é, então, a oportunidade que vamos ter para melhor esclarecer e fazer compreender os princípios que formam o Espiritismo e como, através do Espiritismo, nós entendemos este e aquele tema conforme a fala da pessoa. E temos que lembrar que muitas pessoas que adentram ao centro espírita via reunião pública normalmente são leigas. Então é normal que, na sequência, ela queira estudar o Espiritismo, adentre ao grupo de estudo da doutrina espírita
e faça perguntas que são até pueris, ou realize indagações com base em outros pensamentos, às vezes até mesmo materialistas. Mas isso é normal, porque ela não conhece. E ela está jogando ali os seus valores. E poderá até defender um pensamento contrário ao próprio espiritismo. Mas isso faz parte do grupo de estudo. É justamente assim que nós vamos poder fazer uma boa interação e teremos, vamos repetir isso, a oportunidade de esclarecer. Agora, se percebemos que a pessoa só quer tumultuar, se a pessoa só quer polemizar por polemizar, e que ela não está ali para mudar as suas ideias, os seus pontos de vista, vamos aplicar então outro ensino de Jesus. E não devemos jogar pérolas aos porcos. E aí então não percamos tempo. Vamos dar o esclarecimento, mas vamos controlar, então, essa participação, até porque os outros também merecem o seu espaço de participação. E aquele que se incomodar com isso, que na verdade não está a fim de mudar os seus pensamentos, seus valores, suas ideias, seu comportamento, não nos preocupemos com essa pessoa, como nos diz Emmanuel, porque Deus o atenderá. Deixemos que ele siga o seu caminho, mantendo-nos doutrinariamente firmes, sem abrir mão do pensamento genuíno e legítimo do Espiritismo. É isso que nós temos que fazer e não nos deixando levar por ideologias, por radicalismos, por pensamentos materialistas, mesmo que estejam estribados em algo científico. Porque o nosso pensamento, como espíritas, é espiritualista, levando em consideração a existência de Deus, a alma imortal, a reencarnação, a vida futura, a continuidade, depois da morte, e temos que estar firmes em relação a isso. Por isso, Paulo fala aos coríntios, não se preocupem com as heresias, ou seja, com as falas fora do evangelho. Elas têm a sua utilidade, que esses se manifestem, porque será realmente o momento de congregar todos no verdadeiro pensamento cristão. Então, no centro espírita, no grupo de estudo online, na palestra online, que será interativa, não há problema que alguém pense diferente e manifeste esse seu pensamento. Nós vamos lidar com ele com tranquilidade e vamos procurar esclarecer e dizer, bem, só que, à luz do Espiritismo, o entendimento, em verdade, e aí nós vamos simplesmente explicar. E procurando não polemizar, mas respeitando. Porque todos temos o direito de pensar, e de pensar diferente. E nem todos estão preparados para compreender o pensamento espírita. Então, fiquemos tranquilos se de vez em quando tivermos intervenções fora da doutrina espírita. Mas vamos, então, trazer o assunto na ótica do espiritismo. E aí, se a pessoa tiver boa vontade, ela vai, então, compreender, ela vai, pelo menos, pensar melhor sobre o entendimento do Espiritismo. Então, é isso que Paulo está nos colocando e que o nosso Emmanuel, no livro Caminho e Verdade e Vida, lá no capítulo 36, está também nos colocando. E é importante que possamos, de fato, entender bem isso. Agora,
como Emmanuel diz aí no final do seu texto. Quanto aos negadores, porque tem pessoas que vão negar, que não vão aceitar, que vão bater pé lá nas suas ideias, nos seus valores, na sua interpretação. Quanto a esses, realmente nós nunca iremos satisfazê-los. Mas tenhamos certeza que Deus, no tempo certo, vai dar a luz a eles. São nossos irmãos. E se não podemos convencê-los hoje, se não podemos demovê-los do pensamento de caráter pessoal, às vezes, muitas vezes egoísta, o tempo. O tempo. O tempo vai resolver isso. E os caminhos da vida aí estarão, mas isso pertence a Deus. Oremos por essa pessoa, mas continuemos a semear o bem. Continuemos a divulgar o Espiritismo. Esse é o nosso papel, é a isso que devemos nos ater. Então, estudamos mais um versículo da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, recebendo aqui o auxílio do nosso querido Emmanuel. E agora, nós vamos mudar aqui o bloco do nosso programa, porque estamos entrando no horário para ceder a palavra a você que nos assiste, que nos acompanha, e você já sabe, você pode participar, você pode perguntar. E nós disponibilizamos, não apenas aqui o YouTube e o Facebook, na hora da transmissão do programa, mas também disponibilizamos um e-mail para que você possa enviar a sua pergunta. Olha, o e-mail está aparecendo agora no letreiro, no rodapé do vídeo, marcosdemario@gmail.com. Não deixe de enviar a sua pergunta, de fazer a sua participação. Vamos iniciar trazendo aqui para a tela a telespectadora Cristina Salgado, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde também somos. Estamos aqui ao vivo transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através da internet. Bem, a Cristina Salgado está aqui perguntando: por que temos tão poucas informações históricas sobre a vida dos 12 discípulos de Jesus? Bem, Cristina, nós sabemos que a época de Jesus, portanto, primeiro século do cristianismo, a tradição era oral. Grande parte da população era analfabeta. Então, a escrita era exercida por poucos. E, normalmente, essa escrita utilizava o papiro, a folha de papiro. Foi a primeira folha de papel que surgiu no mundo. Os escritos não eram muitos, e eles dependiam também de serem copiados. Então, o que aconteceu é que os discípulos do nosso Mestre Jesus, depois da sua crucificação, eles gradativamente foram se espalhando pelo Império Romano, que dominava o então mundo conhecido, tanto na Ásia quanto na Europa. Situaram-se, em princípio, na cidade de Jerusalém, quando criaram a Casa do Caminho, mas depois começaram a se dispersar, fazendo viagens apostolares para a divulgação do Evangelho. E as suas caminhadas, para onde foram, o que fizeram, os lances das suas vidas, de fato, não foram registrados. O que nós temos de registro consta do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, embora nós tenhamos aí uma gama de pesquisadores que questiona se realmente foi Lucas que escreveu. Mas os espíritos têm nos dito, através de vários médiuns,
que o Atos dos Apóstolos é, sim, uma realização de Lucas, que não foi discípulo direto de Jesus. Lucas vai vir depois. Fora o Atos dos Apóstolos, nós temos alguns outros textos, mas que não são considerados verdadeiros. Por isso, eles recebem o nome de apócrifos. Ou, pelo menos, eles recebem a dúvida se de fato são autênticos, são verdadeiros. São chamados evangelhos apócrifos. Alguns deles trazem, sim, informações sobre este ou aquele apóstolo. Vamos pegar Mateus, por exemplo. Dizem que Mateus teria pregado ali pela Ásia e encerrado a sua vida onde hoje é a Etiópia. Aliás, que seus restos mortais até estariam lá, o que nunca foi comprovado. Então, o que nós temos são mais lendas do que fatos históricos comprovados. Mas por causa dessa situação de época, ninguém ligado ao Evangelho era, de fato, um historiador. Nos 2 primeiros séculos, ninguém estava preocupado em escrever a vida e os atos dos discípulos diretos de Jesus. Nem eles mesmos se preocuparam quanto a isso. E as narrativas, normalmente, elas eram orais. Iam passando, né, de boca em boca. E claro que muita coisa se perdeu. Também temos que levar em consideração que o papiro, muito comum e usado na época, não era um papel de longa duração. Havia problemas muito sérios se eles não fossem bem conservados. E sabe-se que muitos papiros simplesmente se perderam, se deterioraram, que bibliotecas de época, como, por exemplo, a de Alexandria, foram dizimadas por guerras. A perseguição que o Império Romano fez aos cristãos a partir do imperador Nero também acabou com muitos documentos. Então, a vida e a obra dos discípulos de Jesus ficou meio perdida e misturada com lendas. Mas o que mais importa é que eles trabalharam pela divulgação e manutenção do Evangelho. Na literatura espírita, nós temos diversas informações, mas essas informações não têm como ser historicamente atestadas com documentos. Nós acreditamos na via mediúnica, na revelação espiritual. Quem sabe com o tempo não teremos aí algumas comprovações, porque as pesquisas não cessam. Estamos sempre pesquisando a esse respeito. Muito bem, vamos à segunda pergunta aqui no nosso programa. Essa pergunta vem de Vitória, Espírito Santo. Foi feita pelo Júlio Camargo. O que podemos fazer individualmente para cooperar com a transformação moral da humanidade? Júlio, sua pergunta é muito importante, porque muitas pessoas acham, porque não tem dinheiro, porque não tem um status social mais proeminente, porque não tem nenhum poder público, muitas pessoas acham que pouco podem fazer ou nada podem fazer para a transformação moral da humanidade. Mas isso é um equívoco. Trabalhar a moralização independe dos recursos financeiros, independe do status social, independe do poder político, público, empreendedor que tenhamos. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós lograremos a conquista da transformação moral da humanidade em tempo muito mais curto do que podemos imaginar. Isso está de acordo com aquela história do incêndio na floresta. Você provavelmente já conhece essa história, mas nós vamos narrá-la porque ela ilustra muito bem
o nosso papel individual no mundo. Então, nós temos aí uma floresta. É um tempo de seca. E uma fagulha, um descuido, um raio, pronto. E o incêndio iniciou. E o incêndio começou a devastar a floresta. E a bicharada começou a fugir, correndo para lá e para cá para se distanciar do incêndio florestal. E aí, então, um passarinho, somente ele começou a ir lá numa fonte de água, pegava lá uma gota da água com o seu bico, voava sobre o incêndio na floresta e largava aquela gota de água. E assim ele está indo e vindo da fonte com aquela gota de água. Um outro animal viu e disse: "Ô, meu pássaro, por favor, pare com isso. Você acha que com uma simples gota de água, indo e vindo, que você vai conseguir apagar esse incêndio?" E o pássaro então respondeu: "Não, claro que eu sei que eu não vou conseguir apagar um incêndio. A minha gota de água é quase um nada em relação ao incêndio da floresta. Mas, se todos os animais fizessem o que eu estou fazendo, apagaríamos o incêndio." Então, ele deu o exemplo e estava fazendo a sua parte, convidando os demais animais a fazerem a sua parte. E se todos fizessem, não seria uma gota de água que estaria sendo lançada sobre o incêndio, seria um aguaceiro, um aluvião de água. E isso apagaria o incêndio na floresta. A moralização da humanidade, ela depende da moralização dos indivíduos. Então, se eu iniciar a minha transformação moral através do meu exemplo, eu arrastarei outras pessoas para fazerem também a sua transformação moral. Então, começa com uma pessoa, passa para 2, 3, 5, 10, porque uma vai contagiando a outra, vai mostrando para a outra. Vamos todos começando a compreender o quanto é bom realizar a transformação moral. E daqui a pouco são 100, e daqui a pouco 1000, e assim por diante. Portanto, estamos aqui na Terra para fazer a nossa parte, nos melhorando, tentando viver mais de acordo com a ética, procurando conviver somente fazendo o bem, colocando em prática um ensino importantíssimo de Jesus, que devemos fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Então, Júlio, você que está aí nos assistindo, faça a sua parte. Comece no seu lar, não discutindo, não levantando a voz, não brigando, cooperando. Passe isso para o relacionamento com a vizinhança, com a comunidade. Você utiliza o transporte público, então seja fraterno, seja solidário, deseje paz aos outros. Seja um bom colega no ambiente profissional de trabalho. É isso que nós temos que fazer. É isso que o Evangelho nos ensina. E, portanto, é o caminho. Podemos fazer muito individualmente, sim, para a transformação moral da humanidade. Essa transformação moral do coletivo pode levar tempo, mas esse tempo pode ser acelerado por nós, se nos unirmos na nossa transformação moral, para então sermos influenciadores do bem, influenciadores morais para a humanidade. Assim nós tivemos as 2 perguntas que reservamos para o programa de hoje e estamos aguardando a sua participação. Envie a sua pergunta. Mas agora está na hora de passarmos a palavra
para José Herculano Pires, esse nosso querido companheiro lá de São Paulo, capital, que retornou à pátria espiritual no ano de 1979, mas nos legou uma literatura imensa, mais de 40 livros e áudios maravilhosos do programa No Limiar do Amanhã, que ele manteve na Rádio Mulher entre os anos de 1970 e 1974. Estamos trazendo os áudios referentes aos comentários, às explicações de Herculano Pires sobre passagens do Evangelho. E hoje, portanto, temos mais um áudio. Vamos ouvir com atenção, vamos pensar com profundidade e nos deixarmos sensibilizar pela palavra de José Herculano Pires, que, no dizer de Chico Xavier, foi o metro que melhor mediu Kardec. Vamos, então, passar a palavra a ele, nosso Herculano Pires. Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, a seguinte passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. O verbo, como nós sabemos, é o logos. É uma expressão que nos vem dos gregos. O logos é a razão divina. A razão divina que estava com Deus. Esta razão manifestou-se na terra. Com isto, João procura nos fazer compreender que o verbo que estava com Deus era Jesus, era o Cristo, porque era ele o que viria interpretar a razão divina de Deus perante os homens na terra. Ele trazia, portanto, a mensagem superior, a mensagem divina para os corações e as consciências humanas. Mas o que é mais importante neste tópico do Evangelho de João não é somente a admissão desta verdade espiritual, mas também a afirmação de que o Verbo esteve sempre presente em todas as criações de Deus. O Verbo, no sentido mais amplo, nesse caso, da razão divina, mas no tocante à terra, a afirmação que nós vimos aí, de que o Verbo criou a própria terra. E ele veio para a terra por ele criada. Esta concorda com uma afirmação do próprio Jesus, quando disse que antes do mundo ser, ele já era. De acordo com o Espiritismo, baseado naturalmente nestes princípios do Evangelho, Jesus foi o Criador da Terra. Ele não só criou o nosso planeta, como ele dirige a nossa humanidade toda. Ele é, por assim dizer, numa expressão simbólica, alegórica, o governador planetário. Ele é que dirige toda a humanidade e que superintende todos os problemas terrenos. Mas é preciso compreendermos também que esta direção de Jesus, superior, vinda lá do alto, respeita sempre e em todos os instantes a liberdade do homem. Há na criatura humana o princípio do livre-arbítrio. O Verbo ilumina o livre-arbítrio, ilumina a mente do homem para que ele possa transmitir a sua iluminação às suas ações. E estas ações, que são decididas pelo seu livre-arbítrio, devem, portanto, ser iluminadas pelo Verbo. Esta presença permanente de Jesus na Terra, não apenas distante da Terra, mas nela, integrando-se na nossa própria vida, através da iluminação que transmite às nossas mentes e aos nossos atos, é que configura a presença da luz entre os homens, luz que nem todos aceitam, que nem todos compreendem, mas que termina prevalecendo sobre as trevas do mundo.
Bem, tivemos a palavra maravilhosa, incisiva, profunda de José Herculano Pires, trazendo-nos ensinos extremamente valiosos sobre o Evangelho. E nós agradecemos muito ao trabalho de Herculano Pires, que é uma luz na nossa vida, não temos dúvida quanto a isso. E com a palavra desse nosso querido companheiro, nós estamos fechando o programa O Evangelho em Espírito e Verdade. É isso mesmo. Estamos chegando ao final. Mas antes, queremos então esclarecer que vamos ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E nós sabemos que muitas pessoas não podem nos acompanhar ao vivo. Por isso, o vídeo do programa fica disponível no YouTube. Basta você, então, a qualquer tempo, qualquer dia, qualquer horário, basta você acessar o canal da web rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Você vai localizar ali na aba do canal, a aba Playlists. Abre essa aba e aí você depois localiza a playlist com o nome do programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E assim você poderá assistir este programa e os demais, porque todos ficam disponíveis nesses canais no YouTube. E você poderá também enviar um comentário fazendo a sua participação. Bem, chegamos ao final do Evangelho em Espírito e Verdade. Muito obrigado pela sua companhia. Jesus lhe abençoe. Paz em sua vida. Um grande abraço e até nosso próximo encontro semana que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.